sono ao volante é uma das principais causas de acidentes nas estradas e aqui no Brasil o sono é responsável por 20% dos acidentes de trânsito e pelas mortes de cerca de 30% dos envolvidos nos sinistros, segundo dados da Associação Brasileira do Sono. Os riscos de quem sente sono ao dirigir são comparados e tão perigoso a quem dirige sob efeito de álcool. Mas os problemas com o excesso de sono ou a falta dele vão além e podem gerar distúrbios como apneia ou até mesmo bruxismo. E aqui ao meu lado a gente vai saber um pouco mais sobre esses distúrbios do sono tão comuns que têm atingido cada vez mais trabalhadores, como caminhoneiros, motoristas em geral e as profissões noturnas. Riscos que podem colocar em jogo sua qualidade de vida e seu trabalho também. Doutora Kênia Felicíssima aqui, que é pioneira aqui em odontologia do sono, delegada Brasil da Associação Mundial do Sono, para falar sobre isso, né? Sono que muita gente tem em excesso, muita gente tem tão pouco, né? E é uma questão que a gente precisa discutir, principalmente nessa pandemia, né? E a gente ainda vive essa pandemia, né, doutora Kênia? É importante, né, Patrícia, a gente chamar a atenção das pessoas, porque agora nós estamos numa outra transição. A primeira transição da pandemia foi quando todo mundo ficou preso em casa. Então, home office, teve uma alteração total aí no sono. E agora nós estamos voltando para os escritórios, para os locais de trabalho. Então, as pessoas precisam fazer uma readaptação, porque agora você perde tempo no trânsito, seu tempo de sono, ele vai ser um pouquinho aí apertado. Mas é questão de adaptação, o sono tem isso, né? A gente precisa descobrir a nossa qualidade, a nossa quantidade de hora que nós precisamos de sono para descansar e fazer uma adaptação, né? Acompanhar isso com os bons hábitos do sono, que é a higiene do sono. Agora, você falou assim, doutora, a gente precisa saber a quantidade de horas, né? Isso varia de organismo para organismo. Agora, é normal uma pessoa dormir só 4 horas por noite e ela se sente bem no dia seguinte, de outra que precisa de 8, às vezes até mais horas, para se sentir bem no trabalho, como exemplo? No nosso mundo 24 horas, quem dorme 4 horas faz inveja em muita gente aí, né? Porque a gente está querendo dormir cada vez menos. Mas isso não é o importante. Você precisa descobrir quantas horas você precisa de sono e precisa respeitar. Respeitar o limite do corpo, isso é primordial. Para você render bem no dia seguinte, né, nas suas atividades, seja ela a sua profissão ou mesmo o lazer. Se você está com sono, você não curte. Mas nós temos sim pessoas que com 4 horas se satisfazem e o organismo fica bem, isso é importante. Mas elas são o cantinho do extremo, como também ter a necessidade de dormir 12 horas, 10 horas, está cá no outro extremo. A média da população está aqui com 7 horas, então fica bem, né? Mas nós temos o extremo e nós também temos as pessoas que preferem trabalhar durante o dia, e outras que preferem trabalhar durante a noite. É uma adaptação de cada um e o importante e possível é você respeitar o seu limite, né? Independente da pessoa que troca o dia pela noite, né? Tem gente que é diurna, eu sou diurna. Não me chame para nenhuma festa à noite, porque ela tem que acabar cedo, senão eu mesma acabo com ela, eu vou embora. Eu sou diurna. Duas. Mas tem gente que realmente prefere sair à noite ou prefere trabalhar à noite, né? Eu tenho vários amigos da área de comunicação, inclusive publicitários, que falam, não, eu só funciono, eu só consigo pensar, raciocinar, fazer uma campanha de noite. E aí, ela trocando o dia pela noite, por obrigação, ela tem que dormir aquela quantidade de horas durante o dia para compensar? Sim. Então, se você tem condições, se o seu trabalho te permite, sua vida permite e você é noturno, você vai respeitar. O que não pode é as pessoas forçarem, né? Porque tem pessoas que querem ir trabalhando, ou baladas e esquecem de dormir, que você entra na privação de sono. Isso te traz muito prejuízo. Mas se você tem condições de trabalhar no seu momento, é válido, você vai produzir muito mais, né? Porque é o seu. Agora, a gente não pode querer inverter, né? Eu sou do dia e quero dormir menos. E quem trabalha à noite vai ter que dormir durante o dia. O que chama atenção que durante o dia você não vai ter uma noite como é a noite tranquilo, né? Porque tem
todo mundo está em atividade, né? A cidade está na atividade, o prédio, o vizinho. Sim, então, o trabalho, a máquina tudo. em cima, a reforma, As o passarinho reformas vão cantando acontecer. loucamente, né? Porque eu moro num prédio, eu moro no 8º andar, só que no 8º andar eu consigo ouvir perfeitamente os passarinhos cantando, quando não tem gaivotas passando, né? E berrando, o carro do ovo passando também. Então não vai ser nunca, né, um sono como um sono da noite. Porque na noite, normalmente, ela é mais quieta, então é mais confortável, né? Agora, e essas pessoas que determinantemente já trabalham mesmo nessas profissões que são noturnas, né? A gente tem também não só os vigias, os seguranças, os porteiros, mas a gente tem também os profissionais de saúde, né, que trabalham de plantão, e os caminhoneiros. E os motoristas particulares também, que muitas vezes têm que pegar, né, profissionais em empresa, né, tipo polo petroquímico, 2, 3 horas da manhã. Então, ou dorme mais cedo, mas também prejudica o sono, porque muitos deles acabam trabalhando o dia inteiro e não só à noite, né? Aí a gente precisa, é a orientação, né? Se você tem a necessidade ou você está conseguindo o seu emprego para trabalhar à noite, você vai precisar ter uma responsabilidade e uma disciplina para você ter seu horário de dormir. Então, eu saí do plantão, eu não posso querer bagunçar meu horário de sono. Ou eu vou... Ou pegar outro plantão em outro lugar. Ou se eu tenho a possibilidade, ou se eu trabalho de plantão, quando eu saio do meu plantão, eu tenho que reproduzir meu sono. E o que você vai fazendo, seu corpo acostuma muito. Então, essa é a nossa responsabilidade. O que eu não posso é, hoje eu deixo de dormir, entro no meu plantão de novo. Isso é ruim, porque é ruim para a sua saúde, mas é ruim para os outros, que você está correspondendo. Também, né? Não, se você está atendendo, se você está monitorando uma máquina... O rendimento não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, assim, a responsabilidade do sono, preciso chamar a atenção das pessoas, porque o sono é até mais que o alimento, né? Eu consigo, você vê, a pessoa fazer greve de fome, mas se você colocar para ficar sem dormir, quantas horas vão conseguir? Não dá, então, gente, não dá. Essa é a necessidade. Eu prefiro muito mais, ela fez uma ligação até bacana, né? Sono e comida. Eu não troco uma noite de sono por nenhum prato de comida. Não, eu preciso dormir, senão no dia seguinte eu não trabalho bem. Por eu ser assim muito comunicativa, né, as pessoas às vezes nem percebem, né? Porque eu sou descolada, brinco, mas qualquer lugar que eu pare, alto, né? E durmo mesmo. E o sono, ele é traiçoeiro, né, doutora? Isso. Muito traiçoeiro. Não tem café, não tem, chá mate, não tem nada que faça você ficar mais tempo acordado, porque quando bate a hora, já foi, inclusive em relação a acidentes, né? Isso. Então, quem trabalha, e principalmente, né, o caminhoneiro, que você chamou bastante atenção, mas quem está ali operando máquina, quem está, né, de plantão, vai atender o seu paciente. Então, você precisa ter a sua maneira de você começar a perceber o momento que o seu sono está chegando. Porque tem, principalmente quem dirige, se eu abro a janela do meu carro e o vento frio, não é. O sono, ele vem e rouba e você não percebe. Então, começou a ter os sinais, é muito simples. Para, caminha, lava o rosto, vê como que você está para você pegar a direção novamente. Veja como você está para você voltar para uma máquina pesada. Porque olha o risco que a gente está correndo ali. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa atenção de saber o seu limite. O corpo fala, né? O corpo fala. E também, assim, voltando um pouquinho lá que a gente estava falando da comida e do sono, as pessoas às vezes não sabem, mas se você dorme mal, no outro dia você vai comer mal. Então, o ritmo é para você engordar ou ter dificuldade de perder o peso, porque seu sono está muito ruim. Ah, sim, é mesmo. Então, dormir faz bem para a pele, a mulherada tem que descobrir isso. O sono é tudo de bom. Então, a gente precisa dar uma atenção maior para o sono e cuidar mais do sono. E o sono é importante, você falou de dormir, né? A pessoa que não consegue dormir direito sofre o metabolismo, né? Porque come demais ou de menos, enfim. E tem também lance o sono é essencial para quem está treinando, para quem é atleta. O atleta não pode nunca abrir mão
de uma noite de sono e de descanso, né? Diz que o Isso. músculo vai descansar ali porque é necessário, né? Daí a importância que a gente tem que dar para o sono, viu? Porque uma noite mal dormida, é verdade que uma noite mal dormida ou uma noite perdida, a pessoa não recupera nunca mais? Isso. Porque eu, quando perco a noite, eu fico mal dias. Não recupera porque às vezes a pessoa está achando que o sono é uma matemática. Então hoje eu costumo dormir 6 horas. Hoje eu dormi 4, eu só estou devendo 2. Não, não é. Entendeu? E tem pessoas que às vezes passam a semana por necessidade do trabalho, querem tirar o desconto lá na frente. Então, não é matemática, isso não funciona. Então, a gente precisa dormir aquela quantidade de horas que tem necessidade. Ah, mas eu trabalho, sou mãe e ainda estudo à noite. É uma fase da vida da pessoa. A gente não vai querer que ela siga o padrão. Então, ela precisa, né, das atividades. Chega no final de semana, ela tem que dar atenção ao sono, aumentar as horas de sono. Ah, então ela está repondo? Não, ela não está repondo. Mas nós estamos orientando para que ela não fique ainda pior, uma estafa, e traga mais alguns outros problemas para ela. Então, ela precisa ter esse descanso. É uma fase da vida, a gente sabe que vai chegar um momento ali, ela vai terminar aquele curso, ou ela vai mudar alguma coisa na vida e vai conseguir voltar ao normal. É o conselho que a gente dá para a pessoa poder fazer o acompanhamento. Quando você fala dos atletas, o pessoal da Olimpíadas mesmo, já fizeram um trabalho bem bacana com eles. Não sei se dessa vez agora, mas de uma outra Olimpíadas, justamente monitorando o sono, todos eles foram tratados. Então, os clubes hoje estão investindo na saúde do sono dos seus atletas, justamente para ele ter aumentar o rendimento, lesiona menos, porque você, né, recupera a musculatura melhor. Então, são os benefícios, né? E o sono, além de, né, deixar você mal no dia seguinte, você não ser produtivo, tem aquele lance também da pessoa ficar irritada, né? Por que a pessoa fica tão irritada assim com a noite mal dormida? Eu fico péssima, minha gente. Então, a nossa produção de hormônio, né, ela é toda alterada. Então, da mesma forma, vai se dar com a alimentação. Então, você produz menos hormônio e no outro dia o seu limiar, né, tá bem mais baixo. Então, a convivência, né, no trabalho fica pior, a sua resposta numa questão que você precisa de mais uma atenção, ela é menor. Então, você desviar de um não é o motorista, que nós estamos usando aqui bastante de exemplo, você precisa ter uma defesa ali no volante, a sua resposta é muito mais lenta, então você fica com o seu alerta mais baixo. Então, tudo isso vem da influência do sono, né? Do sono de má qualidade ou de pouco sono. A gente vê muitos acidentes comuns, né, acontecendo nas rodovias aqui do nosso estado em relação principalmente a ônibus e caminhões, né? E são acidentes trágicos, né, que sempre traz de resposta mais de 15, 20 mortos. Por que isso é tão comum de acontecer justamente com essas duas categorias, que são os rodoviários, né, noturnos, e os caminhoneiros? Porque eles acumulam sono, porque muitos fazem aquele trabalho, né, de tomar produtos para ficar acordado, mas é como a gente já falou aqui, né, o sono é traiçoeiro, não tem produto nenhum que resolva você ficar horas e mais horas acordado, né, doutora? Então, os caminhoneiros autônomos, eles partem muito para a droga, né? Então, antigamente eram os ribites, hoje eles estão na cocaína. É um problema de saúde pública, né? Precisa muita atenção e está numa esfera um pouquinho maior aí de solução, né? Já teve a lei que eles precisavam, quando estavam para renovar a carteira, fazer toda uma avaliação. Tem o exame toxicológico. Além do toxicológico do sono, porque se a pessoa vai renovar a carteira dela e o médico percebe que ele tem os sinais de apneia, ele solicita o exame e não libera a renovação. Mas o sistema público não consegue absorver todo mundo. Então, vai um problema acumulando, né? Entendi. O local onde eles vão descansar, né? Teve aquele período que tinha que dirigir somente 8 horas, mas eles estão no meio da BR, vão parar e quem vai dar essa segurança? Então, a gente tem um problema e um pouquinho... E os produtos, né, que precisam chegar em tempo, né? Muitos perecíveis. Também.
Então a gente tem um problema um pouquinho maior. Eu acho que chama atenção porque os acidentes com eles, que você falou, vem acompanhado de várias mortes. E é comum que eles precisam fazer o trajeto e a pessoa do carro particular, normalmente, o maior número é durante o dia do que durante a noite, né? Mas qualquer motorista, qualquer pessoa que vai sair para pegar a direção, ela não dormindo bem ou tendo algum problema, ela tem o risco ali, né? Então, de todos eles, todo motorista, a gente está falando desde aquele que está saindo, acompanhando, é a sua família que está no carro, você precisa tomar cuidado, ou o profissional, todos eles precisam ter essa atenção em relação ao sono. Agora, em relação a quem vai pegar a estrada, já que a gente já está falando, né, disso, de caminhoneiro, motorista em geral, que vai pegar a estrada, a pessoa que troca o dia pela noite também, para ela é melhor, se ela é diurna, dirigir, pegar uma estrada, fazer uma viagem durante o dia, da mesma forma que a pessoa que é noturna, é legal que ela realmente dirija à noite? Ela tem que vir no ritmo dela, né? Mas se ela é um plantonista e sempre ele dorme no outro dia, ele sai do plantão, ele não pode pegar a estrada, né? Ele tem que fazer o descanso dele. Entendi. Porque ele precisa fazer a reposição das horas dele de sono. Agora, ele já está acostumado, o ritmo dele ele dorme durante o dia e trabalha só à noite. Dormiu durante o dia, está descansado, aí ele vai. Agora, à noite, muito mais atenção na estrada, né? Muito mais atenção, principalmente por conta animais, da iluminação, isso. animais. O outro, né? Você está na estrada, tem a quantidade visto. menor de carro, mas os outros também estão com sono. Então, o risco também, né? Fica elas por ela. Mas você tem que andar no seu ritmo, né? Você perceber o seu ritmo e respeitar. Olha, minha gente, no próximo bloco, a gente continua batendo um papo aqui com a doutora Kênia Felicíssimo, especialista em doenças do sono, porque ela vai falar se você aí está sentado do lado da sua esposa ou do seu namorado, e aí você já está assim sem graça, né? Porque sabe que ela vai tocar nesse assunto. Ronco. Você ronca? Sabia que você tem que se preocupar muito com ronco? E quais são as consequências de um ronco durante o sono? E também a gente vai trazer diversas informações de como você pode curar esse seu distúrbio na hora de dormir. Estamos de volta com o nosso Alba Entrevista, hoje recebendo a doutora Kênia Felicíssimo, especialista em doenças do sono. E olha, você que ronca, será que roncar é normal? Né? Quando é que a gente deve se alertar para um ronco daquele nível ensurdecedor, doutora? Daquele ronco que realmente a gente vê nos desenhos animados, né? A coberta subindo. Mas é bem pior do que isso, né? Porque um ronco de uma pessoa do lado, ela pode tirar o nosso sono também. O ronco, eu costumo dizer que sempre a gente tem que ter uma atenção com ele. Ou porque você está incomodando o outro, e isso é fato, as pessoas precisam compreender que o outro precisa dormir. E segundo, porque ele pode ser sinal de uma doença muito grave, que é a apneia do sono. Então, assim, se alguém comentou, não fique chateado, vá procurar avaliar se está frequente esse ronco. Então, uma questão muito importante eu estou roncando todos os dias? Ou eu ronco um dia na semana? Ou eu ronco muito esporádico? Aí é normal. Um dia que você está mais cansado, um dia que você faz uma alimentação mais pesada à noite, um dia que você toma um vinho acompanhada, ou não acompanhada, você faz uso da bebida alcoólica, você pode roncar. Esses são os roncos esporádicos, que nós chamamos. O que a gente precisa prestar atenção, assim, está muito comum eu roncar, eu preciso ter um alerta e procurar ajuda. A pessoa não precisa necessariamente só dormir à noite para roncar. Ela pode roncar a qualquer momento, que ela cochila, ela ronca ou ela necessariamente ela só vai roncar à noite, quando o sono é mais pesado? Não, qualquer momento. Se você vai cochilar durante o dia, depois do almoço ali, você pode roncar sim. E o ronco é normal ou não é normal? Não é normal, né? Então a gente tem uma preocupação quando o ronco aparece. Como eu disse, né? Se for esporádico, ok. Mas se ele está constante, a gente precisa avaliar. Ele tem várias causas. Ele pode ser um ronco provocado por refluxo ou
você pode estar com apneia. Então, fazer essa diferença e saber o momento de tratar é muito importante. Aí você falou que o ronco é comum a pessoa quando bebe, ela roncar. Por quê? Ela, quando bebe, aí a gente pode roncar com mais facilidade. É porque quando você bebe, você faz o uso do relaxamento, o álcool provoca o relaxamento da musculatura. Às vezes também, se você fizer o uso do próprio relaxante, você machuca uma perna e usa um relaxante muscular, você pode ter o ronco. Nesse ponto é pela musculatura, a resposta da musculatura. Mas o dia que você, por exemplo, estiver gripado, você pode roncar. Porque as narinas, a obstrução, ar, né? Então é a passagem do ar, a dificuldade do ar passar que vai causar o ronco. Então, quando eu estou com uma rinite, uma alergia, eu também posso roncar. Ou às vezes eu estou muito cansada, andei muito, sabe? E o corpo está pesado. Eu também posso desencadear o ronco. Então, tem vários pontos que podem me fazer roncar. Eu vou tirando. Vai eliminando. Vai eliminando, que é ali eu ronco esporadicamente, ou não, eu estou roncando todo dia, não, eu só ronco quando eu bebo, mas tem também aquele ronco ou do marido ou da mulher, porque isso não é só comum de homens, né? Estou acompanhando minha mãe no hospital e tem uma paciente lá que ela ronca, a acompanhante da paciente, ela ronca tanto, que eu falei, menino, não dá nem pra gente dormir aqui, porque você ronca, viu? Ela acha engraçado. Então é para se preocupar. E ronco termina até casamento. Termina. Isso é muito comum no consultório, as pessoas pedirem ajuda, porque a separação de corpos é quase inevitável. Porque todas as noites, se o sono ser interrompido por causa do barulho do outro, não suporta, né? E quem ronca no primeiro momento acha que o outro está gozando. Então, assim, nós temos alguns aplicativos até que gravam o ronco. Então, eu falo para as pessoas, né? Coloca ali para gravar para você perceber que você está roncando. Porque, na maioria, só acredita depois que você filma e mostra, ó, é seu e você está roncando. Aí a pessoa vai procurar ajuda. Mas é muito importante que a pessoa procure ajuda, sabe? É um alerta, porque eu estou incomodando o parceiro, não é mas legal, a saúde, não é engraçado, né? Não é coisa de ser a coisa cômica, ou ele acha engraçado, ou a mulher que fala para não atrapalhar o marido, aí não quero incomodar, não vou dizer de novo, mas acaba criando aquela certa irritabilidade em relação a isso, porque ela deixa de dormir, ou ele deixa de dormir por conta do ronco dela ou do ronco dele. Né? Então acaba fazendo isso, como você disse, né? Que recebe um monte de paciente no consultório falando, não aguentei, mudei de quarto, não aguentei, estou terminando. Então, assim, tudo que é conversado é resolvido, não é? Então, se a gente começa, tá tendo sinais, tá me prejudicando, o melhor é você comentar com o outro, e o outro tem que receber isso muito bem. Porque às vezes você está na casa, mas você também tem problema de trabalho, porque muitas pessoas têm que dividir o quarto ou vão para um alojamento. Então, eu tenho muitos pacientes que trabalham são policiais, né? Embarcados, e aí vão trabalhar, vão dormir em container. Então, e isso traz muito problema também no trabalho. Então, a questão é, quem ronca precisa receber um pouquinho melhor o alerta que o outro traz, né? E de uma forma abrir para o tratamento. Existe tanto tratamento, não é algo que você precisa ficar tão exposto ao incômodo que isso vai te causar. Então, assim, existem tratamentos, os tratamentos estão aí. Eu acho que é criar essa maturidade de aceitar e fazer. O tratamento, ele é o quê? Medicamentoso? Ele é um tratamento, assim, terapêutico? Vocês trabalham muito, assim, com outros especialistas também? Cobram uma melhor alimentação? Cobram também a qualidade de vida melhor, com mais prática de exercício? Como é que é esse tratamento? Então, nós vamos trabalhando em equipe, né? Isso é muito importante. Precisa da avaliação médica, você tem a fonoaudióloga, você tem o fisioterapeuta, você tem o dentista, então, o psicólogo. Então, essa área do sono, a gente costuma dizer que ela vai interferir em várias áreas. E cada um vai contribuir para você ter o seu restabelecimento e ter um sono de qualidade. E mais em particular,
no caso do ronco, a gente tem os casos mais simples, você regula a alimentação. Então, vai ser feita a avaliação, por exemplo, se você tem refluxo, como estão suas vias aéreas, se você tem uma atresia, um desvio de septo. Então, o otorrino vai poder orientar muito bem esse paciente. E dos tratamentos escolhidos, a fono vai trabalhar a musculatura, dar mais tono muscular a esse músculo da garganta. O dentista trabalha com o aparelho intraoral, ele faz justamente protruir a mandíbula para a gente criar mais espaço para o ar passar. É um aparelho diferente, né? É um aparelho que não é tipo aquele ortodôntico, cheio de bracket, ou é um aparelho mais tipo que você encaixa e desencaixa? Isso, é um aparelho que você só vai dormir com ele. É direcionado para tratar o ronco e a apneia do sono. Né? Ele não é aquele comum que as pessoas usam para ter movimentação ortodôntica. Nós temos também o tratamento com CPAP, o fisioterapeuta acompanha. Nós temos as cirurgias, a gente não tem ainda o medicamentoso na questão de ronco e apneia. Cirurgia para ronco? Cirurgia para ronco, porque se você tem um desvio de septo, se você tem a amígdala adenoide, que é a principal causa nas crianças, a cirurgia ela é indicada. Então, você também tem como lançar mão de algumas cirurgias. Agora, o ronco tem relação direta com a apneia do sono? Geralmente, quem ronca tem apneia ou quem tem apneia geralmente pode roncar? Eu costumo utilizar para o leigo entender um pouquinho, é como se o ronco fosse um pouquinho mais superficial e a apneia está mais profundo. Então, quem está roncando, ele muito provável é um sinal da apneia. Então, assim, para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas comecem a criar essa mentalidade que é um problema um pouco mais sério. Então, eu uso muito o ronco como um sinal muito importante para que a pessoa comece a avaliar o seu sono e saber se você tem apneia ou não. Então, eu faço essa relação. Não é uma relação que existe... Que existe sempre, quem ronca tem apneia. Não é uma matemática, mas a gente utiliza porque é um sinal muito importante para nós. Agora, quais são os riscos da pessoa que tem apneia do sono? Ela pode matar, né? A pessoa pode morrer por conta da apneia do sono ou não? Mas é importante observar, porque a pessoa fica sem respirar durante algum tempo, né? A apneia são paradas respiratórias de no mínimo 10 segundos. Então, isso te causa durante uma noite muitos problemas. Então, ela vai matar. A gente tem um sistema no cérebro que quando o oxigênio começa a baixar, a gente tem o que nós chamamos de despertar. Então, não é para acontecer. Mas também você precisa ficar atento. Então, os estudos mostram a relação, por exemplo, com a diabetes, quem já tem predisposição, você acelera aquele quadro. Hipertensão noturna, então quem está tendo apneia, você tem um risco de ter uma pressão à noite mais alta, o ganho do peso, que nós já falamos, a questão da sua atenção, a sua resposta ao seu conhecimento, né? Então, como eu vou reter minha memória, o que eu aprendo. Então, tudo isso influencia no crescimento. Então, as crianças, a gente precisa, né, sempre estar avaliando o sono delas. Então, assim, são muitas influências negativas que a gente tem com a apneia. Então, é importante dar atenção e tratar. Você falou também aí de criança, né? Que é importante a gente observar o ronco e provavelmente uma apneia em uma criança, porque afeta também o crescimento. E é muito comum a gente ver crianças com bruxismo, né? Aí muita gente diz, mas muita raiva contida nesse menino, brigou com alguém na escola, né? Os pais costumam dizer isso, porque associam aquele ranger dos dentes à ira. É isso? Ou é mito ou é verdade, doutora? É mito. Como era também antigamente, o pessoal falava de verme, né? Dá tempo da minha avó, dá remédio de verme que passa. Por muito tempo, linkaram o bruxismo com mais ansiedade, mas hoje nós sabemos que o bruxismo ele já tem uma outra configuração. Então, ele está relacionado a uma pré-apneia. Nós temos no bruxismo o refluxo, também pode causar o bruxismo. Nossa. Então, é outro aspecto que a gente precisa
também ficar de olho. E se falava muito em bruxismo noturno e hoje nós sabemos também do bruxismo diurno, que a gente não chama de bruxismo, a gente fala do apertamento, que vai te trazer muito prejuízo também de musculatura, de dor, de incômodo. Então, nós temos o diurno e o noturno, os dois merecem atenção, os dois, e você precisa ficar atento. As consequências são desgaste dos dentes, né? Frouxidão da mandíbula também. O que acontece mais? Porque muitas pessoas que têm o bruxismo, além de fazer zoada, né, de noite, incomoda mesmo. Meu filho tinha e incomodava horrores. Eu tinha que ir no quarto dele, porque eu ouvia do meu quarto. Tem aquele aparelhinho, né? Que a pessoa também usa, que tem um molde, né, o molde da boca, né, dos dentes, justamente para proteger os dentes, porque o da noite ele é involuntário, então a gente não tem como controlar. Então, quando a pessoa tem vários episódios, o que você faz é o que nós chamamos de dispositivo intraoral para proteger os dentes. Isso é importante, porque senão você pode ter o desgaste, né? Porque é dente contra dente e a força é muito grande. Então, para eliminar esse risco, a gente protege os dentes com a placa. Primeiro sinal, então, de muito ronco, né? E de bruxismo, de ranger de dentes, melhor procurar um especialista de doenças do sono, né? Isso. Você procurar um profissional para te ajudar, né? Pode ser que você vai reverter o quadro se for um ronco ainda inicial, que até a posição de dormir, às vezes você consegue né, melhorar, mas já pode ser o sinal de uma doença, a apneia do sono, por exemplo. Então, todos eles, o melhor começou a ter os sinais, apareceu, está tendo os episódios, procurar um profissional para você ser bem orientado. Pronto, falou tudo, né? Você que ficou aí, já ficou achando estranho, né? Já vai ter que procurar realmente um especialista de doenças do sono, porque sono nada melhor do que a gente dormir, né? Dormir em paz, dormir bem, né? Quem dorme bem não atrapalha ninguém. Patrícia, doutora? Eu sou a pessoa defensora do sono. Então, a mamãe foi uma pessoa que cuidava muito da gente em questão do sono. Então, meu irmão, às vezes, combinava de sair com os amigos e se ele não colocasse o despertador, ela não chamava, porque ela falava assim, o sono é sagrado. E eu tenho isso comigo, eu gosto de dormir, eu respeito meu horário, eu sou outra pessoa quando eu durmo bem. Isso, eu ia perguntar exatamente isso. Casa de ferreiro, espeto de pau, ainda bem que ela está dizendo que não é, né? Não é, e meu esposo começou a reclamar do meu ronco, eu já tratei. Eu vou deixar acordar, né, chateado, porque acorda, olha pra você não dormir bem que você roncou. Tão bonitinha, mas ronca. Já ouviu muito isso, não foi? Obrigada, doutora, pela sua entrevista aqui. Muito obrigada por mostrar um pouco mais do conhecimento desse mundo aí, que muita gente sofre, mas por vergonha ou por achar que é só uma brincadeirinha, não procura especialista, né? E é a nossa função, né? Educar e trazer esse conhecimento para que as pessoas saibam que existe a doença e procurar ajuda. Muito bem. Doutora Kênia Felicíssimo, a nossa entrevistada desta quinta-feira aqui do Alba Entrevista. Eu agradeço você por toda essa audiência. A gente se encontra em breve. Até lá!